Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Levítico 2 e aqui nós temos a oferta de manjares ou de cereais. E a partir do versículo 14 vai falar um pouquinho da oferta das primícias. Como essas partes da Bíblia elas são cheias de detalhe, eu encorajo vocês a lerem antes até de ouvirem a explanação, porque dessa forma vocês vão ganhar muito e o Senhor vai poder falar em particular com vocês. Sabe que uma vez eu conheci um médico cardiologista, Dr. Jairo Mancilha, que ele é um estudioso, hoje ele é um estudioso do comportamento humano. E ele disse que quando ele fez a faculdade de medicina, ele era um dos primeiros alunos. E ele fala, não era porque eu era inteligente, pelo contrário, por eu não me achar inteligente, ele usava de uma estratégia. Ele via a matéria que ia ter e antes de ir para a sala de aula, ele já dava uma estudadinha na matéria que ia ter naquele dia. E no momento da aula já não era novidade o que iam falar. E ele procurava também sentar bem à frente. E dessa forma ele interagia com o professor. E quando ele estava lá olhando a matéria sozinho, ele colocava várias perguntas que ele não entendia. E se na aula não fosse esclarecido essas perguntas, ele perguntava ao professor. E dessa forma ele começou a ser o primeiro aluno ali da faculdade. Então, quando nós também quando lemos e depois ouvimos e depois podemos até ler para constatar melhor, o Senhor vai falando muito ao nosso coração e nós vamos ganhando muito sobre isso, né? E aqui nós temos o livro de Levítico que vai falar bastante sobre ofertas e tem alguns detalhes. E é lembrando que também o povo pagão também fazia oferta aos seus deuses. Porém, o objetivo deles era solicitar agradar o Deus para conseguir uma benevolência, para dar uma boa colheita, para dar chuva. Assim, esses sacrifícios eram oferecidos para os deuses deles. Inclusive, eles ofereciam até crianças e também sacrifício dos seus corpos para obter uma dádiva do seu Deus. E esses povos, antigamente, eles não tinham compromisso de viver uma vida moral, uma vida estabelecida pelo regimento dos deuses deles. Eles obedeciam só os preceitos que se cumprisse assim para oferecer as coisas a eles, mas não tinham um relacionamento com ele. Agora aqui nós vemos o que? Deus estabelecendo um relacionamento de presença, de estar na direção. Lembra que aqui o Senhor tem o que? A coluna de fogo e tem a nuvem também. E agora o tabernáculo, aonde o Senhor está habitando no meio do povo. Então era totalmente distinto. Então veja, era um objetivo, o Senhor tinha feito uma aliança da presença dele junto com o povo. Então por isso que aqui em Levítico nós vamos ver detalhadamente as ofertas como tem que ser a forma de oferecer, porque o Senhor está estabelecendo tudo segundo a ordem dele, porque o Senhor é santo. E para que ele esteja no meio do homem e o homem não seja consumido, tem necessidade de existir essas ordenanças, a forma de oferecer o sacrifício, né? Agora, vamos lembrar também, até no Antigo Testamento, em 1 Samuel 15, 22, diz o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o nosso Senhor, ele sempre busca, em primeiro lugar, a obediência, por isso que ele está dando essas instruções aqui, que era para o ofertante obedecer. Que se também nós formos ver lá a primeira oferta, quando foi oferecida por Abel, diz o quê? Que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, porque o Senhor aceitou a obediência e o coração de Abel. Então, hoje, nossa oferta ao Senhor, desde o nosso tempo, dos nossos recursos, tudo primeiro tem que ser uma oferta que vem do coração. E se você achar que sua oferta ainda não vem do coração, ora ao Senhor. Senhor, limpa meu coração. Senhor, eu quero oferecer isso com o coração sincero, com uma mente limpa. Ó Senhor Jesus, para que seja aceito a nossa oferta e a nossa pessoa, né? E aqui nós temos a oferta de manjares ou cereais. Em algumas Bíblias também pode ser chamada de cereais.
E em hebraico significa uma dádiva, uma oferta de homenagem. E essa homenagem também é o quê? Prometendo lealdade e obediência a Deus. Essa oferta é uma oferta voluntária, trazer aquilo que está no coração. É uma oferta assim de gratidão e adoração. E nós vamos ver aqui que ele, no capítulo que vai falar de 3 ingredientes principais para fazer essa oferta. Era a flor de farinha, o azeite e o incenso. E também nós vamos ver aquilo que não era para ser usado, que era o fermento e o mel. Então vejamos aqui já no versículo 1. Diz assim, o Senhor instruindo, olha, se alguém oferecer ao Senhor, você vê, se alguém oferecer, por isso que é voluntária, uma oferta de cereal, terá de ser do melhor da farinha. Em algumas Bíblias fala o que? Flor de farinha. E sobre ela derramará azeite e colocará incenso. Então aqui nós estamos vendo quando oferecesse essa oferta, ela seria a farinha e seria derramado o azeite e colocará incenso. A partir do versículo 4, nós vamos ver a elaboração com essa massa que era feita o que? Pães ou bolos dentro da própria casa da pessoa e como teria que ser feito. E o versículo 2 e 3 nos instrui aqui que essa oferta ela era levada a Arão e aos sacerdotes, né? Que Arão era o sumo sacerdote, os filhos dele os sacerdotes, e uma porção dela ia ser queimada em cima do altar. E essa porção seria uma porção memorial e ela subiria como aroma agradável ao Senhor. E a outra parte dessa oferta santíssima, ela era oferecida aos sacerdotes para a alimentação deles. Então essa parte não era consumida toda em cima do altar do holocausto, era uma parte também oferecida para os sacerdotes, porque lembra lá a primeira oferta do capítulo 1, o holocausto, era totalmente queimada, né? Mas essa é voluntária e é de gratidão e de dádiva ao Senhor. Agora, a partir do versículo 4, que nós vemos que poderia ser feito o quê? Essa oferta, uma massa cozida no forno, aí vai falar, olha, flor de farinha, que é a melhor farinha, podia também ser em bolos ázimos, que é um pão um pouquinho maior. E sempre nós vamos ver aqui a referência sem fermento. E outra coisa, a referência amassado com azeite. Ou poderia ser pão finos, feito ali muitas vezes na frigideira a gente faz esses pães finos, né? Então o Senhor está dando orientação de como eram feitas essas ofertas. E essas ofertas eram feitas aonde? Dentro da casa da pessoa, dentro do lar. Era um labor dentro do lar. E aqui fala que ela poderia ser cozida na assadeira, ela poderia também ser cozida, em algumas Bíblias fala frigideira, e ela poderia ser cozida na panela. E seria levado ao sacerdote, como nós falamos, e seria uma parte para o Senhor e a outra parte para o sacerdote. E o versículo 11, ele reforça que não deveria ter fermento na massa, e ele acrescenta mais um produto aqui, que não deveria ter mel. Então, isso não deveria ser queimado ao Senhor, nem com fermento, nem com mel. E diz também aqui no versículo 13, muito interessante, que tem que ser temperada com sal essa massa. E nesse versículo diz 3 vezes a palavra sal. Inclusive fala o sal da aliança. O sal era muito raro nessa época. Então, o sal da aliança, porque quando se ia fazer aliança de uma pessoa para com outra, de um povo para com outro, geralmente eles tomavam uma refeição. Nessa refeição tinha o sal. Então, ali era tido como o sal da aliança. E a partir do versículo 14, nós temos falando sobre a primícia. São só apenas 2 versículos, mas o que quer dizer aqui? Que o melhor da terra, o primeiro que vinha da terra, as primeiras coisas que colhiam da terra, oferecer ao Senhor como gratidão.
Então, é muito interessante os ingredientes que aqui nos é falado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a flor da farinha. A farinha, o item principal, né, que nós vemos fazendo a farinha é o pão, né? E esse alimento, ele existe em todas as culturas. E sabe que essa palavra aparece, o pão aparece de mais de 350 vezes na Bíblia, como ela está ligada ao sustento, né? E para fazer o pão, esse trigo, ele tinha que passar por vários processos. Era moer, moer, moer e ir peneirando, para até ficar bem fininha, não ficar nada de uma pedrinha, alguma coisa sem moer. Então, ela era moída e peneirada várias vezes para tirar essa flor da farinha. Por isso que fala, né? Flor da farinha é o melhor da farinha. E parte dessa oferta, como a gente viu, era memorial ao Senhor e servia também como alimento aos sacerdotes. Agora é interessante, né? Quando a gente fala de pão, quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus, né? E sabia que até onde Jesus nasceu, a cidade de Belém, significa Bet, casa, e Elen, pão, significa casa do pão? Olha que glorioso! E em João 6,51 diz que o Senhor Jesus, ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Ó Senhor Jesus, então aqui tudo nós vemos um símbolo de Cristo e um símbolo também de como tem que ser o nosso proceder. E esse pão a gente vê que era feito na casa, no lar. Então nós temos que comer de Cristo como primícia logo de manhã na nossa casa, né? Então nós vemos aqui que Jesus veio do céu, da parte de Deus, e ele viveu como homem. E ele foi aqui vivendo como homem, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Esse trigo não tinha que ser moído, peneirado, moído. Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Em Isaías 53:5 diz assim que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E olha só, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras somos sarados, somos curados. Então veja só, Jesus se esvaziou e obedeceu ao Pai. Então nós vemos sempre o que é a palavra de obedecer, se esvaziar. E Jesus foi humilhado, foi desprezado, foi moído, foi ferido de Deus, a palavra diz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, eu encorajo vocês, anotem aí, a lerem Isaías 53, de 3 a 11. É muito encorajador, vai ficar bem claro esse pão que nós temos hoje, o processo que Jesus passou. Então, Jesus veio de Deus e passou aqui como homem nessa terra e venceu, porque ele foi o homem perfeito e voltou ao Pai como esse homem perfeito que abriu esse novo vivo caminho a nós, e hoje nós temos o pão da vida. Até na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina o quê? A orar pelo pão nosso de cada dia. Nós temos o pão realmente que precisamos nos alimentar para viver, e temos o pão que é o próprio Senhor. E esse pão que é o próprio Senhor não perece, né? Ó Senhor Jesus, como o Senhor é fiel a nós, né? Como o Senhor é maravilhoso, e quem comer desse pão viverá eternamente. E Deus mesmo que providenciou esse alimento para nós. Vemos também o Senhor Jesus várias vezes sendo citado no Novo Testamento pelos escribas e fariseus. Jesus muitas vezes era chamado, sabe do quê? De glutão, porque ele comia o pão junto com publicanos e pecadores e prostituta. Esse pão, gente, é para todos, basta querer e estar disponível. Não tem acepção de pessoas para comer esse pão. Não interessa a condição, a situação. Esse pão restaura a vida. Esse pão é o nascer de novo. Depois que a gente nasce de novo, nos alimentamos com esse pão. E aqui também temos o quê? Vamos pensar na composição do pão.
o trigo. O trigo vem do quê? Da parte de Deus. Então o Senhor dá a semente, Ele dá o solo, Ele dá a água para o solo, dá o sol e faz crescer o grão. E coloca lá no grão de trigo, na semente, as propriedades que o nosso corpo precisa. Então essa é a parte de Deus para nos dar o pão. Agora existe, veja só, aqui existe a parte nossa. O que eles tinham que fazer aqui, o povo de Israel? Eles tinham que limpar a terra, manter a terra arada, plantar, colher o grão. Você fala, Kátia, mas eles estão no deserto, mas o Senhor está dando uma ordenança porque eles estão indo para a terra de Canaã. Então pensa aqui, isso é uma aliança que ele está fazendo com o povo. Então, como que eles vão viver ali separado dos outros povos? Então, ali eles vão ter o quê? Limpar a terra, manter arada, plantar, a parte do homem, vai plantar, vai colher o grão e vai preparar lá o pão, moer, peneirar, assar. Tudo isso nos mostra o quê? O labor do homem. Então nós temos Deus dando ali a terra, a semente, a água, o sol, e depois nós temos o labor do homem. Então é um trabalho conjunto. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo, que tenha milagre em todas as coisas, mas nesse labor o Senhor está ganhando o nosso coração. Tá, também nós colocamos ali o negar da nossa vida da alma. Então nós vemos aqui, nós temos a parte de Deus e temos a parte nossa. Hoje, para nós, quando a gente fala de pão, é uma coisa tão simples, né? A gente vai ali na padaria, compra o pão e a gente vive, né, na geração do instantâneo. Lembra que o miojo, né? O miojo é instantâneo, em 3 minutinhos está pronto. E nossa mente é meio que condicionada a isso, a ter todas as coisas muito rápida. Até passa-se uma mensagem no WhatsApp, se a outra pessoa não responde, a gente já quer resposta rápida. Então, a nossa mente ficou muito condicionada ao instantâneo e a ver as coisas de forma rasa. Agora, vamos prestar atenção, né? O Senhor está nos falando da palavra dele. E na palavra dele não dá para ser raso e simples, senão a gente não tem uma intimidade, numa comunhão íntima com Deus. Porque dessa forma, se a gente passar pela palavra desapercebidamente, sabe o que vai acontecer? Nós não seremos nutridos o suficientemente com o pão da vida que é Cristo. E assim nós vamos ficar fracos, vulneráveis a contrair doenças da alma, abalados com todas as coisas que acontecem. Então, cada dia mais vamos comer desse pão, né? E o que mais se usava aqui para se fazer esse pão? Usava-se o azeite. E o azeite, ele tem o símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus. Inclusive, nós vemos quando o Noé soltou a pombinha depois do dilúvio, a pomba voltou depois de um tempo, o quê? Com uma folha de oliveira, que é a oliveira que dá o azeite, que significa que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, né? E nós temos lá em Gênesis, é muito interessante que até em Gênesis 1:2 fala que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre a terra. Então tudo ali tem o quê? A parte do Espírito. E outra passagem que nos chama muita atenção quando fala do Espírito, do azeite, qual é? A parábola das 10 virgens, que nós temos as 5 prudentes e as 5 insensatas. As insensatas, ela tinha azeite na lâmpada, mas elas não tinham, sabe aonde? Nas suas vasilhas. E teve uma hora que acabou o azeite nas lâmpadas. E elas, o que? Foram pedir para as prudentes. E as prudentes falaram, não podemos dar, porque senão vai nos faltar. O que significa? Que o azeite depende de cada um de nós. O azeite está disponível. Agora, o quanto nós vamos ter na nossa lâmpada e ter na nossa vasilha é algo que depende de nós na presença do Senhor. A vasilha aqui tem a representação da nossa alma, né? Ó Senhor Jesus. E hoje, hoje, quando nós vamos fazer o pão, a gente usa algumas vezes pão, o bolo, né? Nós usamos óleo, leite, ovos, e antigamente para dar liga, né?
E antigamente eles usavam muito o azeite para dar liga, era a forma de dar liga à massa. E também o azeite era derramado na massa e aí ia amassando, amassando. Ó Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus passou por esse processo para se tornar esse pão. Ele também foi amassado ali. Ele foi o sacrifício perfeito, como nós falamos, né? E também vemos que o azeite era derramado por cima do pão quando era partido. Aqui no versículo 6 fala isso para nós, né? Também no partir o pão era derramado o azeite, derramado o Espírito, simbolicamente, tá? E como que a gente vê a extração do azeite? A gente sabe que se espreme ali a azeitona, né, para sair o azeite. Então é um processo também de esmagamento, de prensa. E olha que interessante, veja só, a Getsêmani, ou Jardim das Oliveiras, ele fica situado ali ao redor de Jerusalém, da Jerusalém antiga. E sabe o que significa Getsêmani? Significa lagar do azeite. Ó Senhor Jesus, assim Jesus, ele foi esmagado como uma azeitona, a fim de que a humanidade pudesse receber o Espírito Santo que hoje está em nós. Então veja como tudo tem um símbolo, tanto de Cristo, como também das nossas ações de nós sermos testemunha nessa terra, né? E como eu disse, o azeite aqui dava liga. Veja só, a gente está falando de todos esses símbolos que o azeite representa, mas o povo aqui não sabia nada disso. Nós hoje que temos essa revelação, porque nós temos hoje, nós temos toda a palavra impressa e nós temos a história e nós temos o Velho e o Novo Testamento. Aqui eles não tinham essa revelação que nós temos hoje. Então, olha que glorioso nós darmos esse valor dessa revelação. Dar valor a essa revelação, né? Então, aqui, como eu estava falando, o azeite dá liga, né? E sabe quando eu estive olhando assim, me remeteu assim, que o Espírito Santo é a nossa liga, né? Porque o Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Na igreja, nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Nós somos personalidade, uma alma diferente, história diferente, experiências. E para o Senhor ir trabalhando na nossa personalidade, na nossa alma, leva tempo. E na vida da igreja, nós somos sim facilmente magoados, magoamos os outros, nos magoamos, mas acima de tudo, nós temos que ter o quê? A liga que é o Espírito Santo, que é esse azeite derramado em nosso coração. Para isso acontecer, temos que estar cheio de Deus, temos que estar cheio do Senhor, para ter liga entre os irmãos. E assim, mesmo que acontecer coisas que não nos desagrada, o Espírito Santo, ele paira sobre o caos, que muitas vezes é a nossa mágoa, é a nossa tristeza, e o que? Nos dá o conforto, que é a paz de Deus. Ó Senhor Jesus, quanto significado, né? Amados e amadas, a gente vê aqui no trigo, no azeite, e também o que? Tinha o incenso. O incenso era um perfume caro, na hora que ia queimar a oferta, colocava ali o incenso. E o incenso era um perfume caro que provinha de uma resina leitosa extraída de um arbusto com esse mesmo nome. E a gente já viu o incenso, né, que tem a simbologia das nossas orações sinceras, de um coração sincero, de uma adoração ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e esse incenso subia como aroma suave ao Senhor e também era um perfume que era agradável ao homem ali. E o que nós vimos aqui no versículo 11? Falando que essa massa, esse pão, não poderia ter o quê? Fermento. E nessa época não era fermento como a gente compra o pozinho de fermento, não. O que eles pegavam? Quando eles estavam fazendo uma massa, eles pegavam um pedacinho da massa e colocavam num cantinho lá e deixava dias e dias. E essa massa ia apodrecendo, ficando com fungo, com bolor. E depois, quando ia fazer um bolo, um pão, pegava um pouquinho dessa massa e colocava nessa massa boa. E esse pouquinho desse bolor, desse fungo que já estava todo, né, apodrecido essa massa,
ela fazia a outra massa levedar, inflar, crescer. E assim, dessa forma, ficava mais fácil para comer o pão. E na palavra de Deus, em algumas porções da palavra do Senhor, tem como conotação o fermento como o pecado. Porque a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco de pecado leveda toda a massa. O pecado, ele tem a capacidade de ir cauterizando o nosso coração e depois a gente fica até insensível, faz aquilo e nem tem mais sensibilidade sobre aquilo que estamos fazendo. Então, o Senhor quer sempre, aqui para oferecer essa oferta, era sem fermento, porque ia ser queimada ali como adoração ao Senhor e seria uma oferta santíssima retirada dela para a alimentação dos sacerdotes, né? E outro ingrediente que nós vemos aqui que não poderia ter, no versículo 11, que era o mel. O mel não é pejorativo na palavra de Deus. Inclusive, a terra prometida, muitas vezes ela é referida a Canaã como a terra que mana leite e mel. Contudo, eu vi alguns comentaristas diz que o mel era muito usado pelos povos pagãos para os seus deuses. E também o mel revela algo assim adocicado, algo fácil, algo agradável. E como temos aqui o pão, que simboliza Cristo, que sofreu por nós para se tornar o pão da vida, não teve nada de mel e facilidade na vida do Senhor. Não teve nada. Foi uma vida, assim, a gente viu ali em Isaías 53, né? Que ele foi moído, foi triturado ali, né? E também fazendo um adendo a essa palavra mel, eu tendo comunhão com o Senhor, eu vejo assim que hoje se usa muitas palavras de impacto, muitas frases agradáveis, em alguns locais se usa revelações pessoal, olha, Deus tem algo especial para você. São palavras, se a gente observar, com muito mel, né? O evangelho da prosperidade. Parece que essas palavras se tornam o centro muitas vezes de alguns locais, porque isso agrada o nosso coração. Palavra com mel é uma palavra gostosa, né? Mas ela não produz o fruto verdadeiro do Espírito e o que não sobe como aroma suave ao Senhor. A gente também vê muitos líderes, muitas pessoas usando palavras para atrair os seguidores. Isso é deixar o pão fofinho, deixar assim, pão fofinho com mel. E sabe o que acontece? As vasilhas das pessoas estão com falta de azeite. Mal suas lâmpadas estão acesas. Essas palavras não enchem vasilha de azeite a alma de ninguém. É como você ir numa palestra de motivação. Você ouve aquela palestra, você fica motivado 2, 3 dias, depois você volta na realidade. Porque não acaba tendo uma experiência e uma vivência e o conhecimento da palavra de Deus. E me toca muito em Oséias 4:6 que diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Olha que palavra, gente, que está em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, Senhor Jesus. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oh, Senhor Jesus, nós temos que levar as coisas de Deus a sério e ter comunhão, sair do instantâneo para estar na presença do Senhor, né? E o versículo 13, aqui nós vemos a palavra sal, como eu disse, citado 3 vezes, porque a oferta tinha que ser temperada com sal. E olha a relevância para ser citada no mesmo versículo 3 vezes. Eu não me recordo em outros versículos que uma mesma palavra é citada 3 vezes. E como eu disse, no tempo antigo não era fácil obter o sal como nós temos hoje. E para obter o sal tinha que passar por muitos processos. E quanto mais ficasse longe do litoral, mais difícil era a sua aquisição, né?
Inclusive, uma curiosidade, a palavra salarium deriva da palavra sal, pois lá na antiguidade os soldados romanos eles eram pagos por meio de uma quantidade do sal, para vocês verem como era valioso, era uma moeda de troca. O sal também ele servia o quê? Para conservar os alimentos. Hoje nós temos geladeira, né? Mas nessa época o sal conservava os alimentos. E nós temos hoje o exemplo da carne seca e outras carnes que se usa somente para feijoada e conserva. O sal conserva, né? Então o sal não deixa criar micro-organismo, ao contrário do doce, né? Que o doce além de criar, ele atrai micro-organismos, né? O sal ele conserva, ele não deixa deteriorar. Isso me faz lembrar lá no Jardim do Éden, quando o Senhor disse para o homem cuidar e guardar o jardim. Era como dizer para ele: não deixe entrar nada que danifique. Conserve a vida de vocês por meio de comer da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conserva. Então aqui hoje, como conservar o nosso coração, a terra do nosso coração, guardar o nosso coração para o Senhor, por meio de conhecer as Escrituras, comunhão com o Senhor, um viver na presença dele, estar com o povo reunido, né? Por outro lado, o sal nos leva a conservar o que Deus nos tem dado, não é verdade? Porque nós temos, o Senhor fala, para a gente guardar o que Ele nos tem dado, para que ninguém roube a nossa coroa. O Senhor fala para a gente ser fiel até a morte, para a gente ganhar a coroa da vida. Então, é guardar, preservar, conservar o que o Senhor está nos dando. E a gente também vê lá em Mateus 13, 14, o testemunho de Deus nesta terra. Aqui, e o que eu quero dizer aqui? Que nós somos o testemunho de Deus nessa terra. E em Mateus 13, 14 fala que nós somos o sal da terra. Então, o que é o sal? O sal vai fazer conservar o testemunho do Senhor aqui na terra. E sal também dá sabor, né? O alimento se torna agradável de comer, mas a gente sabe que uma comida salgada não dá para comer. E uma comida com pouco sal também é triste. Então, nós temos que ter também a sabedoria de dar um testemunho na dose certa, mas sempre lembrando. A verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por que eu digo isso com muita ênfase? Cada dia mais isso é uma verdade, mas cada dia mais ressoa mais no meu coração. Porque eu participo de grupos de várias pessoas que estudam comportamento humano, a psique humana. E são pessoas, entre aspas, de muito bom coração. Porque elas querem ajudar o próximo. E elas citam, muitas delas, o nome de Deus. Mas está cheio de coisas místicas, está cheio de fermento, está cheio de mel. Porque, e principalmente, elas ignoram Jesus Cristo. Elas consideram Jesus Cristo uma pessoa iluminada, uma pessoa como o Buda, Confúcio, Gandhi e outros que tiveram, outros homens. Mas elas não creem que Jesus é o Filho de Deus, que veio nos resgatar de volta para Deus. Por isso que nós temos que estar sempre em mente que Jesus é o caminho, é o caminho, não existe outro, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus, e esse é o testemunho para a gente conservar nessa terra. Conservar as sãs palavras do Senhor como sal da terra. Que coisa maravilhosa, né? E nós vemos também aqui que as ofertas eram oferecidas o quê? Em forma de forno, eram cozidas no forno, na assadeira, na panela ou frigideira. Então, todos tinham oportunidade de fazer a sua oferta porque era feita no seu lar. Isso me toca muito, sabe? A oferta sendo preparada no lar. Então havia um labor ali e a pessoa não podia reclamar: eu não tenho forno. Então pode ter uma assadeira. Não tenho assadeira, você deve ter uma panela. Não tenho panela, você deve ter uma frigideira. Então o quê? E tudo tinha uma oportunidade de ser feito. E nós vemos em todo esse pão sendo feito o quê? No fogo.
E em 1 Coríntios 3:13b nos diz que o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o fogo, as situações também provam como é o nosso coração. As situações provam realmente como está sendo o nosso coração, e a aprovação, ela não vem para nos reprovar, ela vem para nos aprovar, para tirar as impurezas, para tirar fermento, mel e cada vez mais as nossas orações e o nosso testemunho subir como aroma suave ao Senhor. E a partir do versículo 14 nós vemos o que? As primícias. Então, era a oferta dos primeiros frutos da terra, apresentar os primeiros frutos da terra ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus, Ele não institui essas ofertas pelo fato, de precisar dela, mas para o nosso coração se dobrar ao Senhor, para falar ao nosso coração de não ter apego a essas coisas aqui. Então, o benefício também está está para nós também, para nós não apegarmos a essas coisas passageiras e saber que o sustento vem do Senhor, porque muitas vezes algumas pessoas dizem assim, que o ponto mais sensível do ser humano é o bolso. Então, aqui está falando nessa parte para dar as primícias do que a terra dava ao Senhor. Então, é dar aquilo que você tem de melhor, aquilo que vem em primeiro. Não é muitas vezes, até na hora que a gente vai buscar o Senhor, a gente muitas vezes dá o final do nosso dia e muitas vezes até na cama a gente pega para ler a palavra. Aí a gente dorme, quer dizer, a gente deu, entre aspas, o resto do nosso dia. Não houve a primícia, o principal do nosso tempo. Então, o Senhor até nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só, isso é amor. O Senhor está nos ensinando o caminho de nós termos realmente uma vida em abundância, como a própria palavra diz, né? Que possamos a cada dia colocar o Senhor em primeiro lugar e dar a primícia de tudo que vem a nós, de quem nós somos e do que fazemos. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo é o nosso Senhor.